Olá, meus amigos energizados, prosperidade e abundância para vocês que estão aqui para acompanhar o terceiro vídeo da série que estamos falando aí sobre a lei da atração, sobre o funcionamento do universo. Quem acompanhou o livro 1, falando aí sobre Rhonda Byrne, do segredo, o livro 2 nós demos já uma pincelada sobre Wallace Wattles, Zen, a ciência de ficar rico. Em outras oportunidades nós vamos voltar muito nesse livro porque ele é fantástico. E hoje a intenção é dar continuidade em todos esses aprendizados que eu vim trazendo com a minha vida e quero compartilhar com vocês. De forma alguma, o meu objetivo com essas videoaulas é fazer com que você compre esses livros. Lógico, se você tem tempo, gosta, está interessado no assunto e quer se aprofundar ainda mais, é interessante que você vá buscar. Mas eu preciso resgatar esse conteúdo para ajudar a subsidiar as informações que eu passo para vocês. Porque às vezes a gente vê pessoas, né, falando e não desmerecendo nenhum profissional que seja inteligente nessa área, né? Inteligente que eu digo a pessoa que tenha o estudo. Mas, acima de tudo, é importante mostrar que tem pessoas que estudaram, que aprenderam, que aplicaram, que trouxeram resultados e que hoje estão aí compartilhando com vocês através dos livros, né? Então, começamos aí falando sobre essa lei universal chamada lei da atração, que é a nossa oportunidade de trazer para perto e agregar tudo aquilo que a gente tem como propósito, objetivo principal definido, certo? No segundo vídeo, né, a gente falou um pouco sobre como que funciona essa ciência, como que essas coisas conectadas através da energia abundante do universo chega até nós, né? Como que isso está tudo conectado. E aí o terceiro ponto, onde eu comecei a falar no último livro e agora eu quero trazer com mais ênfase, é sobre atitude, né? Sobre não só ter o pensamento e não só ter a atitude, mas acho que a gente possa unir essas duas coisas. Pensamento positivo, ele é fundamental, a gente fazer as coisas sem ter um pensamento positivo, a probabilidade delas não terem sucesso são muito grandes, né? São muito significativas. Agora, a gente também ter só o pensamento positivo e não ter a atitude, né, que é algo que sempre me incomodou com o primeiro contato que eu tive com essa lei da atração, também não tem um resultado efetivo. E aí, dando sequência nesse estudo, o primeiro livro desse autor, que se chama Napoleão Hill, que eu tive contato, foi Atitude Mental Positiva. Eu já li uns 4 ou 5 livros de Napoleão Hill, porque o cara é muito bom e muito inteligente em suas colocações. Napoleão Hill foi um jornalista que, salvo se eu estiver errado, viveu em meados de 1910 e 1930, 40, tá? E aí, se tiver alguém que está acompanhando e sabe a data certa, adiciona aí nos comentários. Mas, enfim, ele foi desafiado por um grande empresário a fazer entrevistas com as pessoas mais bem-sucedidas da sua época, entender uma fórmula, um motivo, uma explicação de por que essas pessoas são bem-sucedidas e por que as pessoas não têm o mesmo êxito. E ele acabou descobrindo um padrão de ações e de atitudes e principalmente do controle da mente que fazem com que
essas pessoas de sucesso tenham cada vez mais sucesso, ao mesmo tempo em que pessoas de fracasso cada vez tenham mais fracasso, né? E me lembra até uma música aí da música popular brasileira que diz, né? O rico cada vez fica mais rico, e o pobre cada vez fica mais pobre, e o motivo todo mundo já conhece. Mais ou menos isso. Brincadeiras à parte, quero falar um pouco então sobre atitude mental positiva. Já entendemos aí que o universo funciona através da conexão entre todas as coisas, eu, você, a mesa, o computador, a internet, o ar, a luz, tudo. Todos os elementos presentes na natureza são compostos de átomos, de elétrons, etc., que nada mais são do que energia. Um pensamento jogado dentro dessa energia faz com que aproximemo-nos das coisas desejadas, né? Vivenciando isso através de diversos aspectos. Só o pensamento, ele não é eficiente. A gente precisa construir um caminho de atitudes, né? Então é mais de uma coisa, que nos aproximem da coisa desejada. Então eu separei aí diversos trechos do livro que eu vou estar compartilhando com vocês, aonde ele explica que, começa explicando, né, essa atitude mental positiva, como que cada pessoa nasce com um talismã dentro do peito, né, uma medalha, aonde de um lado está escrito AMP e do outro lado está escrito AMN. A AMP é atitude mental positiva e a AMN, atitude mental negativa. O que diferencia uma das pessoas das outras? É o lado do talismã que a gente vai virar a partir das situações que acontecem na nossa vida. Nós temos diversas variáveis que vão desde situações negativas na nossa vida e como que nós vamos agir a partir delas é o que vai trazer o resultado de atrair as coisas desejadas, né? A atitude mental positiva permite a alguns homens subirem ao topo e lá permanecerem. O segundo, a AMN, mantém os homens por baixo durante toda a vida e também puxa para baixo alguns daqueles que chegaram no topo. Então não é porque eu usei a minha atitude e cheguei num patamar que eu estou confortável que eu vou deixar de usar esses princípios. Então ele trata isso como uma coisa contínua, né? A grandeza vem para aqueles que desenvolvem um desejo ardente de atingir as metas elevadas. Então, olha só que interessante isso, né? O princípio, a parte número 1 da gente conquistar aquilo que a gente quer é a gente ter um desejo ardente, não ser uma coisa vã, né? Eu não quero simplesmente ter o carro melhor, então tá, isso fica por isso. Não, isso tem que estar nos meus sonhos, tem que visualizar isso, eu tenho que saber como adquirir, quanto ele custa, vivenciar como se esse carro, como se esse emprego, como se essa pessoa já fizessem parte de nós, para que isso, para que a gente tenha esse conhecimento, né? E aí a gente precisa colocar isso como prática. Então, a atitude mental positiva, ela nada mais é do que para ela acontecer e ser efetiva, ela precisa de frequência, de hábito. E o hábito, ele só é construído quando a gente começa a repetir uma coisa várias vezes. Uma habilidade na vida cotidiana que contribui para uma vida feliz, cheia de amor. Você pode escolher ter essas riquezas também
porque é uma escolha sua. E essa frase que eu vou dizer agora, de Napoleão Hill, para mim é uma das mais impactantes dentro da construção da atitude mental positiva, que é: cada diversidade traz em si a semente de um benefício equivalente ou maior. Então, cada momento de dificuldade que a gente passar na nossa vida, o universo está trazendo junto a semente da gente não só superar aquilo, mas superar aquilo com a oportunidade de transformar aquilo em algo que seja um benefício para mim, né? Então, se eu estou enfrentando uma doença familiar e estou lá para, enfim, prestar socorro, prestar ajuda, isso me fortalece em aspectos aí de desafio. Às vezes tem que passar uma noite acordado com um filho, num hospital, numa UTI, nos traz resistência física e psicológica para enfrentar outras coisas que vão vir, né, no teu desafio profissional, que às vezes não vão chegar nem perto desse desafio, mas que tu já vai estar preparado para enfrentar, certo? Tem uma história aqui no meio do caminho que ele diz que você já nasceu campeão, né? Às vezes a gente pensa, eu sou um fracassado, nada dá certo na sua vida. Mas como que se dá o processo de concepção de um ser humano? Né? Através da relação sexual, o espermatozoide não, milhões de espermatozoides são carregados com informações genéticas que direcionam esse ser humano até um núcleo minúsculo, que é o núcleo do óvulo. A partir disso, isso a níveis microscópicos, tá? Se desenvolve, ele tem que juntar o óvulo com o espermatozoide, criar os cromossomos, desenvolver, passar durante 9 meses até a maturidade para que você tenha nascido. Então, percorrer todos esses desafios, vencer essa corrida, você já nasceu um campeão. Você já nasceu um campeão. Não tem sombra de dúvidas de que isso, sem tu ter um conhecimento nenhum, sem tu nem entender o que é a vida, tu já passou por todos esses obstáculos. E hoje está aqui me ouvindo e está tendo o potencial de transformar a sua vida. Né? Então, né, e isso falando só de concepção, tá? Agora, se a gente for esticar mais essa história, com toda uma questão evolutiva de pais e de avós e de pessoas que tiveram que se conhecer há milhares ou milhões de anos atrás, dentro de um processo evolutivo que juntaram vocês dois para você estar aqui hoje me ouvindo. Olha que história maluca. Mas então, se tudo isso tem potencial de acontecer, é porque você já é um campeão e já está aqui me ouvindo porque quer crescer. Para isso, a gente tem uma atitude mental positiva, a gente precisa se livrar de algumas coisas que Napoleão Hill chama de teias de aranha, ou aquelas coisas que nos jogam para baixo e deixam a nossa cabeça com nuvens, né? Algumas delas aí, como sentimentos e emoções negativas, hábitos, crenças limitantes. Vamos amadurecer essa ideia depois. Preconceito, gente. Em pleno século XXI, pensar em preconceito, né? Ver só cisco no olho do próximo. Discussões e mal-entendidos. Conclusões falsas e premissas falsas. Mentira, gente. Fake news. Né? O quanto isso
contribui para uma atitude mental positiva. Zero, zero. É uma frequência de escassez, né? Palavras e expressões que não são abrangentes. A ideia ou a necessidade de usar a desonestidade com tanta abundância, por que a gente vai se aproveitar de uma vulnerabilidade do próximo para trazer benefício próprio? Em que isso contribui? A gente pode ter um benefício paliativo ali, mas na minha construção e concepção enquanto ser humano, isso faz parte, isso é um conceito ético, né? Hábitos e pensamentos impuros, medo de ser sacrilégio ao usar os poderes da mente, né? Então, a forma mais forte da gente tirar essas teias de aranha é através da atitude mental positiva, né? É sair dessa inércia e excluir da sua vida tudo aquilo que te permeia, que não te faz ter a mente aberta para aprender. Eu acho que esse é o ponto chave, tá? Sempre que eu entrei de cabeça nesses aprendizados, eu entrei de cabeça aberta para aprender. Para aprender. Tudo faz sentido, tudo é verdade, a gente tem que ter um filtro dentro da nossa cabeça, entender o que está de acordo com a nossa realidade ou não. Mas, acima de tudo, a gente não pode ter o preconceito de que, cara, aquilo não funciona, eu não vou estudar sobre isso. Não, leia, veja vídeo, aprenda, faça curso, converse com pessoas. Tudo isso é construção, né? Continuando ali, a gente tem que ter, né, dentro da atitude mental positiva, o hábito de começar com o que a gente tem e não esperar as condições ideais para depois executar aquilo, né? Tem outros livros que falam ali sobre protótipo, desenvolvimento de protótipo. Hoje em dia, isso funcionava muito há 5 ou 10 anos atrás, montar um protótipo, validar, ver se tem sentido ou não. Hoje em dia, os protótipos das startups, das empresas nascentes, eles são feitos com a coisa em andamento. Então, a gente não tem mais tempo de esperar as condições ideais para depois executar. Assim como a gente não pode querer ser vice-presidente de uma instituição se a gente não começa por baixo, pelo básico. Se o meu sonho é trabalhar na empresa X e chegar lá no topo, eu tenho que ter a humildade de começar por baixo, de se eu precisar ser assistente ali para aprender e para demonstrar o meu potencial para crescer, eu tenho que começar por ali. Olha a frase que Napoleão diz sobre isso, tá? Quer começar pelo topo ao invés de avançar passo a passo. E não reconhece que o único trabalho no qual é possível começar pela parte superior é a de cavar um buraco. Que legal, né? Então, cara, quer começar por cima? Começa cavando um buraco, vai te levar para baixo. Mas não é isso que a pessoa que tem o amuleto da atitude mental positiva quer. Ele quer prosperar. Então, seja no seu negócio, seja na sua atividade profissional, comece com o que tem. Faça o que você pode, que você vai ser notado e vai conseguir atingir o que você procura. Semeie uma ação e colha um hábito. Semeie um hábito e colha um caráter. Semeie um caráter e colha um destino. Isso reforça aquilo que eu falei anteriormente sobre hábitos, né? Transformar a atitude mental positiva em um hábito, ok? E sempre que a ação for desejada, é o símbolo do faça isso agora.
fulgurar a sua mente subconsciente, haja de imediato. Então ele fala repetidas vezes ele fala sobre faça isso agora, não espere o momento ideal. Eu poderia estar aguardando ler todos os livros sobre a atitude mental, para depois criar uma plataforma, para depois criar um curso, para depois vir aqui te vender, antes de falar contigo sobre isso. E eu não estou fazendo isso. Eu senti dentro do meu interior que eu precisava passar essa mensagem, porque não adianta eu acumular esse conhecimento, e senti que eu tinha que fazer isso agora. E é por isso que eu estou compartilhando tudo isso com vocês. Então, minha rede social, vou usar um exemplo, né? Minha rede social da minha empresa é uma porcaria. O que eu vou esperar? Fazer um curso, contratar uma consultoria para melhorar, se as minhas vendas não estão acontecendo agora? Claro que não, velho. Tu vai estudar, tu vai usar a ferramenta que tu tem agora. Vai melhorar agora. Vai ficar bom de primeira? Não vai. Mas você tem a oportunidade de transformar. Mas tem que começar por onde você está. Rapidamente, para não tomar muito tempo, falando aí os 10 motivos que inspiram as pessoas. Lembra no último, não tenho certeza se eu falei sobre isso, mas se eu não falei, eu vou resgatar depois. Sobre propósito. Tem um livro que eu terminei de ler recentemente, sobre Comece pelo Porquê, que ele fala muito sobre propósito. Eu vou marcar essa página aqui porque ela é muito importante. E Napoleão Hill, através dos estudos que ele fez, ele trouxe os 10 motivos básicos que inspiram toda a ação humana. Isso pode ser desejo de autopreservação, a emoção do amor, a emoção do medo, a emoção do sexo, o desejo de vida após a morte, o desejo de liberdade do corpo, a emoção da raiva, a emoção do ódio, o reconhecimento e autoexpressão e o desejo de ganho material. Então, normalmente, o que inspira, o que motiva a gente a estar fazendo alguma coisa são essas 10 ações. Se você está aqui assistindo esse vídeo, provavelmente você está dentro de um contexto, que é o de transformação, certo? Enfim, é mais uma informação aí do que um conhecimento compartilhado propriamente dito. Parar para pensar, né? Pensar antes de agir, isso é importante, né? O faça agora, mas corra riscos calculados. Então, não presuma estar perdendo tempo quando reserva tempo para pensar. O pensamento é a fundação sobre qual tudo mais é construído pelo homem. Nenhuma coisa que existe nesse mundo foi construída, foi executada sem alguém parar para pensar antes. Então, você pode ter tudo o que você quiser. Começa pensando. Pensamento fixo e atitude mental positiva. Certo? A forma como a gente se pensa, isso também é fundamental, né? A gente tem que reforçar, aí trazendo um pouco para a área da saúde, vou reforçar isso em outros vídeos, mas o expressar como que eu me sinto, né? Isso faz parte de uma atitude mental positiva. Eu me sinto saudável, eu me sinto feliz, eu me sinto fantástico, eu me sinto alegre, eu sinto que o que eu estou falando para vocês faz sentido, eu sinto que você vai sair daqui e vai conseguir aplicar tudo isso na sua vida, eu sinto que a minha vida é próspera, eu sinto que todos à minha volta vão crescer em prosperidade e abundância. Então, sempre que a gente tiver um sentimento, ele tem que ser convertido em pensamento positivo. A gente não pode... Lógico que tem coisas na nossa vida, bater o dedo minguinho ali na porta, sai espraguejando, gritando no mundo, ok, né? Mas isso é um fracasso passageiro, gente.
Isso é um momento, a gente não pode ficar 3 dias pensando, aquela porta lá no meio do caminho, fez doer o meu dedo. Cara, sinta a sua dor, ela é legítima. Agora, permanecer nesse abismo, isso é uma escolha tua. Certo? Para ser enérgico, haja com energia, né? Para quê? Isso é muito importante. E até para o vídeo não ficar muito comprido. Para que a gente usa, ou costuma, ou deveria usar a atitude mental positiva? Primeiro, para procurar a verdade em cima de tudo. Tem uma passagem bíblica que diz: conhecei a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é a busca constante que todo ser humano está durante a vida. Não é porque eu tenho entrado dentro do conhecimento, do poder da mente, da atitude mental positiva, que eu cheguei no ápice da verdade. A verdade, muita coisa a gente vai conhecer depois que a gente partir, certo? Mas a gente não pode parar a busca por isso e compartilhar também o conhecimento. Motivar-se e adotar medidas construtivas, né? Então, o que me faz bem? Procrastinar é uma medida construtiva ou tomar uma atitude é uma medida construtiva? Esforçar-se para alcançar os mais altos ideais que possa conceber, condizentes com boa saúde física e mental. Olha isso, cara. Adianta a gente pensar medíocre e querer a casinha pequenininha e querer o empreguinho de nada contra o funcionalismo público, tá? Mas tô ali, funcionário público, não quero mais crescer, tô ganhando aquilo ali, né? Tô na minha zona de conforto, tô garantido. Se eu posso querer algo melhor, então a gente tem que conceber sempre o melhor do que já se tem. E isso tem que ser condizente com a saúde física e mental. Então não adianta eu trabalhar para conseguir a vida material que eu quero e tá lá velho, caquético, sem ter condições físicas para usufruir aquilo, ou pior, tá doente mental, desenvolver um burnout de não conseguir trabalhar. Viver de forma inteligente na sociedade, e viver de forma inteligente na sociedade cercar-se de pessoas que nos agreguem, né? Falei em outro vídeo, e vocês retornem no vídeo anterior para ouvir, que nós somos uma média das 5 pessoas que a gente convive ou admira, né? Então, dentro da sociedade, a gente deve buscar essas pessoas. Ajudar a abster-se daquilo que causa o dano desnecessário. Então, ninguém se cura num ambiente que deixa doente, ou seja, a gente tem que abster. Se é o álcool que me faz ser uma pessoa procrastinadora, te afasta disso. Se é o cigarro que faz a minha saúde não ser boa, te afasta disso, né? Então, tudo que é desnecessário, principalmente a procrastinação, a gente deve se afastar. E, finalizando, tá? Juro que essa é a final. Começar de onde está e levar aonde você quer estar, independentemente do que você seja ou do que você tenha sido. Então, sempre é hora para começar. A gente não está dentro de uma caixa, né? Porque eu fui diretor de uma empresa multinacional, não sei o quê. E agora?
E agora? Aonde eu quero chegar? Né? O que falta? Então, enfim, volta a várias das coisas que eu já disse ali no final. E finalizando, né? Para pensar, frase para pensar. Pare e pense sobre si mesmo. Em toda a história do mundo nunca houve ninguém exatamente igual a você. E em todo o tempo infinito por vir, nunca haverá. Você é o produto da sua hereditariedade, do seu meio, do seu corpo físico, mente consciente e subconsciente, experiência, posição e direção determinadas no tempo e no espaço. Você é uma mente em um corpo. Então, faça uso da atitude mental positiva e comece a agir hoje. Comece a criar, agir e colocar em prática. Tá bom, pessoal? Esse vídeo foi um pouco mais motivacional do que de conteúdo. Tá? O próximo vídeo que eu quero trazer, ainda não sei qual vai ser, provavelmente seja o segundo que eu li do Napoleão Hill, sobre quem pensa enriquece. E aí ele traz mais passo a passo de coisas que você pode aplicar no seu dia a dia e que tenha resultado positivo significativo, tá? Ações. Então, vocês estão vendo que a gente está fazendo a construção de uma ideia, né? Conhecendo a lei da atração, como ela funciona, qual o meu papel dentro disso, atitude mental positiva, e o próximo vídeo será sobre algumas ações que a gente pode tomar dentro desse meio. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que você tenha se inspirado. Se você gostou, compartilha com outras pessoas, deixa aí a sua curtida, comenta o que você está achando das aulas e me ajuda aí a compartilhar esse engajamento. Obrigado por me ouvir, gratidão, te desejo paz, prosperidade e abundância.